Eu vim falar sobre o tema que tá bombando no meu direct. O filme da Netflix Hypnotic. Todo mundo querendo saber se é um filme sobre hipnose. E não é um filme sobre hipnose. É um filme sobre um hipnotista, sobre um estado hipnótico. Mas sim, no filme tem hipnose. I want you to concentrate on the light. Claro, é a história de um hipnotista. Na verdade, as pessoas ficaram um pouco confusas porque logo de cara já pensaram que era um filme sobre hipnose e já foram curiosas ver. E no filme tem muitos fenômenos hipnóticos: signo sinal, âncora, selo hipnótico. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas? Né? Domínio sobre sugestões, imobilidade, alucinação visual, tem várias coisas, né? São fenômenos hipnóticos, mas o filme não é sobre hipnose. O filme é sobre um hipnotista que tem sede de poder, um hipnotista que não é tão ético, um hipnotista que quer dominar, comandar e até é abusivo com uma mulher. Né? Então, o filme não é sobre hipnose, mas sim sobre alguém que faz mau uso da ferramenta da hipnose. Mas vamos falar do que tá lá no filme sobre hipnose? Bom, no filme tem um signo sinal. Sim, as pessoas me perguntaram: Inês, ele fala durma e a mulher cai. Isso é normal? Sim, se houver um signo sinal instalado, sim, porque o signo sinal é uma chavinha que liga ao transe. Então é como um botãozinho que liga o transe na pessoa. Então é um combinado entre o hipnotista e o hipnotizado, né? Então provavelmente ele deixou isso combinado com a mente dela e quando ele dizia tal palavra ela caía, né? Entrava em transe. Outra coisa que me perguntaram é aquela luz acendendo e apagando. Ele criava uma âncora espacial, uma âncora de um momento em que daí todas as vezes que aquela luz piscava, ela se remetia a um estado de descanso, de transe. Me perguntaram também sobre a alucinação que ele promovia nela, que ela via como sonho. Get it off of me. Get what off? E sim, tô dando spoiler do filme, né? O que acontece não dá para explicar os fenômenos sem contar o que tem. Sim, ele promoveu uma alucinação. Até há um momento em que ela olha para o detetive e enxerga ele. Então, como também o contrário acontece, ela enxergar outra pessoa quando é ele que está próximo dela. Então, existe essa alucinação. Existe implante de memórias falsas, através de sugestão. Existe. Ele implanta uma memória, ela pensa que é um sonho. E, na verdade, é ele implantando uma memória nela. Existe também um domínio através de sugestões, onde ele faz ela fazer algumas coisas. Quando ela já sai da sessão, sabe? Então, assim, existe sim um domínio através de sugestões, são mecanismos de comando que ela vai realizar depois. Eu uso mecanismo de comando, eu uso signo sinal, eu até uso amnésia. Mas a diferença é que eu uso para o bem. Então, por exemplo, um mecanismo de comando muito legal que eu uso sempre, todas as vezes que você abrir a geladeira, você vai fazer as melhores escolhas alimentares. Isso é ótimo para a pessoa que está buscando manter um peso, manter uma alimentação saudável. É um mecanismo de comando. Já ele usava um mecanismo de comando lá no filme, por exemplo, como sempre que ele chamasse ela de meu amor, ela não veria a realidade. É um mecanismo de comando, mas equivocado, né? Tem uma questão da imobilidade, dela ficar imóvel, ele falando com ela, ela respondendo imóvel. Isso também pode acontecer. Tem a questão da amnésia, ele promovia a amnésia, ela não se lembrava das coisas. E tem a questão mais polêmica aí, que é o selo hipnótico, né? O selo hipnótico é como um signo sinal para ela entrar em transe,
mas privando a liberdade, ela só entrando em transe com ele. Então, criou-se um selo hipnótico, uma proteção, uma blindagem que ela não conseguia entrar em transe com outra pessoa. Ela até foi procurar uma outra hipnóloga que conseguiu driblar o selo hipnótico. Eu já fiz isso em alguns cursos, algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui vão se lembrar. Eu já quebrei alguns selos hipnóticos também. E foi isso até que no final do filme salva ela, né? Também tem uma cena, vou dar um spoiler, no final do filme que ela tá presa assim, ele cola ela ali, ele deixa ela presa e ela não consegue sair do lugar, e aí ela consegue quebrar esse comando e soltar as mãos. E as pessoas me perguntaram sobre isso. Inês, realmente você consegue sair do transe se alguém te colocar? Sim, o que você diz para você mesmo tem maior poder. No momento que ela tá presa, ela tá ali validando com o medo que está presa, então ela permanece cada vez mais presa. Mas no momento em que ela muda a condição, ali ela se liberta totalmente e as mãos dela se soltam. Então tem muita coisa no filme que é legal porque são fenômenos hipnóticos, mas o que é mais interessante nesse filme é perceber aquilo que eu sempre digo, falo aqui nos vídeos, e muitos outros hipnólogos dizem também, e eu provavelmente aprendi com algum outro grande hipnólogo que falava isso. A faca, ela serve para passar manteiga no pão ou para manter uma pessoa refém. Depende de quem tá com a faca na mão. A hipnose é só uma ferramenta. Eu posso escolher passar manteiga no pão, mas outro hipnólogo, outro hipnotista pode escolher sim manter a pessoa refém, como no filme. Existe açougueiro bom, açougueiro ruim. Existe pedreiro bom, pedreiro ruim. Existe médico bom, médico ruim. Existe juiz bom, juiz ruim. Existem hipnólogos bons e hipnólogos ruins. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas éticas e pessoas não éticas. Aí é a grande sacada. E nós estamos falando disso. De pessoas sem ética. Um cara que estava interessado no poder dele. You can wake up now. Eu sei que esse vídeo tá ficando longo. Eu queria um vídeo longo mesmo pra gente falar disso. Eu adoro uma frase de Abad Faria que diz: os homens podem ser hipnotizados para doença ou para saúde. Eles podem ser influenciados para ser saudáveis ou para viver doentes. Eu adoro saber que somos influenciáveis e que podemos mudar a condição das mentes. Porque daí eu escolho mudar as condições das mentes para melhor. Aí eu escolho fazer da sua vida melhor, fazer da minha vida melhor, com ética, respeito, boas maneiras, claro. Eu adorei que o filme nos mostra isso. Não é a hipnose que é perigosa, mas depende de quem você escolhe para fazer hipnose em você. He changed my life. Mais uma coisa interessante de você saber, que é uma parte boa do filme. Ela foi dominada? Foi. Ela foi abusada? Foi. Ela poderia viver um abuso e nem precisava ser por um hipnólogo. Podia ser por um médico, por um policial ou pelo próprio namorado dela. Mas tem uma parte muito boa aí, é que ela passou pelo processo de hipnose e ela se livrou do luto. E isso é muito legal, né? Ela passou por coisas difíceis? Passou, mas ela se livrou do luto. Eu até anotei aqui algumas coisas alguns fenômenos hipnóticos que tem no filme, que eu achei que eram interessantes de comentar com vocês, mas o que eu achei que era mais interessante, mais legal de se falar é que você tem que fazer a escolha de um bom profissional para passar com hipnose. Assim como você tem que fazer boas escolhas de boas pessoas para sua vida. O filme Hypnotic não é um desserviço para a hipnose, não. É um desserviço para pessoas como esse hipnoterapeuta do filme. Não é um desserviço para mim. Não, porque eu continuo sendo uma profissional ética. Claro, quero que você assista o filme e observe lá. Siga no sinal,
selo hipnótico, âncora com as luzes piscantes, domínio de sugestões, imobilidade, amnésia, implante de memórias falsas e até alucinação. Sim, todos esses fenômenos estão lá no filme, usados de forma antiética, mas estão lá. Vai assistir o filme? Me conta o que achou depois. Um super beijo e lembra sempre, faça as melhores escolhas para a sua vida, escolha as melhores pessoas para estar com você.